Olá, amigo do YouTube, Vanusa Mendes com mais conteúdo de prática previdenciária, e eu convido você para me seguir lá no Instagram, Vanusa Mendes Prof. Lá tem lives e conteúdo diário de prática previdenciária. Muito bem, eu elenquei 5 erros muito comuns no processo administrativo. E como é que eu sei disso? Porque eu sou professora da área e eu queria compartilhar com você para evitar que você também cometa esses erros. É normal errar, mas se a gente puder evitá-los, melhor. Vamos lá? O primeiro, não considerar ou não dar a importância devida à entrevista. A entrevista com o segurado, ela é o ponto de partida do sucesso de um requerimento de benefício previdenciário. É nela que você vai explorar o benefício pretendido, os requisitos pretendidos, se porventura se tratar de aposentadoria, se há tempo militar para ser computado, se há tempo de trabalho rural, lá no meio rural, se há tempo exposto a agente nocivo, aluno, aprendiz e tantas outras circunstâncias podem melhorar, que podem adiantar até a aposentadoria do seu cliente. Então, a primeira coisa, leia o artigo 188G e o 19C do Decreto 3.048 para você saber exatamente o que tem, o que cabe numa entrevista, o que deve ser perguntado. E não deixa de ler o livro Atendimento ao Cliente, da doutora Melissa Follmann, que tem lá uma ótima maneira de se entrevistar o cliente. Segunda coisa, não valorizar, não compreender a instrução do processo administrativo. O cliente te procura com indeferimento, já judicializa direto. Você analisou a cópia desse processo? Qual é o ponto controverso? A documentação probatória foi juntada corretamente? O segurado cumpriu a exigência, cumpriu corretamente? Os documentos apresentados se prestam a provar o alegado? As chances de no judicial dar certo? Ou é melhor a via administrativa? Então, a instrução do processo administrativo, a maneira como o advogado cuida do trâmite do processo administrativo, independente se ele foi procurado antes do requerimento, depois do requerimento, já com indeferimento, a instrução do processo, a maneira como ele é conduzido, inclusive depois, com a necessidade de juntada documentos na via recursal, demonstra aí o cuidado e o critério técnico desse advogado. Que mais? Quarto erro, não conhecer os meios de prova que são possíveis na via administrativa, não compreender o que o INSS considera como prova. Por exemplo, vínculo não anotado, ou ainda uma sentença trabalhista, ou ainda um trabalho rural. Você já tem que saber a primeira coisa, que não se prova tempo de contribuição para o INSS sem pelo menos um documento contemporâneo àquele labor. O documento precisa ter vindo à existência, vindo ao mundo jurídico dentro daquele contrato de trabalho, dentro daquela relação de emprego, ou ainda daquela atividade rural. Enfim, prova na atividade rural sempre precisa de documentos contemporâneos. Você vai encontrar isso no artigo 55, parágrafo 3º. Então, quando você domina os meios de prova, você sabe como é. Se eu tenho lá um documento do período, eu posso completar ele com testemunha, mas é preciso ter pelo menos um documento. E aí eu te dou sempre a dica de dar uma lida no artigo 10 da IN 77. E se for união estável, o documento precisa ser de até 2 anos anteriores ao óbito para ter valor. Você vai encontrar isso no artigo 16, parágrafo 5º da Lei 8.213. Aproveita e dá uma lida também no artigo 22 inteirinho do Decreto 3.048. Lá tem um rol excelente de documentos. E o quinto erro, que talvez seja muito comum, é quando o advogado recorre na via administrativa de indeferimento de benefício por incapacidade quando o perito não reconheceu a incapacidade. Olha, a chance de você reverter isso em recurso administrativo é muito pequena. Primeiro, porque esse recurso ele não vai ter uma nova perícia médica, é aquela perícia médica que vai ser reanalisada. E o segundo motivo é que o recurso vai até a junta de recursos apenas, ele não avança para a Câmara de Julgamento. Então, o melhor caminho nesse caso, quando está tudo ok e é só a incapacidade que não foi reconhecida, você analisando se há mesmo incapacidade para atividade habitual, analisando os requisitos de carência, tudo direitinho, vale mais a pena uma ação de concessão de benefício previdenciário ou mesmo uma ação de restabelecimento. São pequenas dicas que podem facilitar na área administrativa. Se você ainda
ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui. E olha, nós temos aí uma maratona de prática previdenciária, no qual convidamos você do dia 7 ao dia 13, agora de fevereiro de 2022, a fazer parte desse curso gratuito. E em seguida a gente vai abrir o nosso curso completo. De repente você vem fazer parte dessa nova turma. Um grande abraço, dá um like nesse vídeo, compartilha ele com algum grupo de advogados. Um grande abraço.